Oi, gente, meu nome é Tracy, eu sou sacerdotisa da tradição Caminhos das Sombras e vim falar com vocês um pouquinho sobre Arian Road. Eu sou uma devota de Bloodwood há muitos anos, há bastante tempo. E eu confesso que eu demorei bastante a entrar em contato com Arian Road, justamente por isso. O contato que eu tinha com ela era pelo mito, e no mito vamos combinar que ela não é a melhor mãe, não é a pessoa mais simpática. Então ela era, na verdade, uma deusa pela qual eu nutria uma certa antipatia. Eu posso dizer isso porque é verdade. Era uma antipatia. Até que Arian Road me pediu para entrar na minha vida. Ela tocou um sininho, sabe? Às vezes toca um sininho aqui e você percebe que tem uma deidade querendo falar com você. No início eu não queria muito, mas depois eu decidi me abrir para o contato. Me abrir para o contato com ela, ao invés de ficar apenas na letra fria dos textos e das pesquisas. E foi uma grata surpresa. Ela é uma deusa maravilhosa. A energia dela é completamente diferente da que eu achei que ela tivesse. Então, por isso é importante que a gente entre em contato com a deidade, com os deuses. É importante você ter esse contato, não deixar que outros tenham isso para você, porque cada divindade tem uma energia. E para nós, pelo menos é assim comigo, é como se cada uma tivesse um sabor diferente. Então, uma outra pessoa que entrar em contato com a Arian Road pode não sentir o mesmo sabor, pode não sentir uma energia, não casar com essa energia tão bem quanto eu caso. Então é importante que cada um tenha o seu contato com a divindade, ele é pessoal. Enfim, vamos voltar. Então, quando eu me abri para esse contato, eu percebi uma Arian Road totalmente diferente. Ela não é só aquilo que está descrito no quarto ramo do Mabinogion. E não é que ela é só, é que é um outro olhar sobre aquela história. Então, Arian Road, ela é uma deusa. O nome dela já significa roda de prata. Arian quer dizer prata e Road quer dizer roda. Ela é a senhora da roda de prata. E o que é essa roda de prata? É a roda do destino. Ela é a deusa que acolhe as almas depois que elas vão para o além, depois que elas deixam a terra. É a Arian Road que as recolhe. E dizem que é em seu castelo que elas descansam. Elas encontram paz e se restabelecem para voltar novamente. Então ela é a senhora do renascimento também. Mas Arian Road, ela não é a senhora nem do nascimento e nem da morte. Ela é a senhora que está ali naquele lapso entre um e outro. Ela é uma senhora que está ali no limiar, no limite. Então ela é uma deusa que te dá essa sensação de paz, de acolhimento, mas ela não deixa que você fique lá. A Arian Road também é a deusa do potencial. Ela é a deusa que gira a roda da vida, do renascimento, que também é a roda dos ciclos. Os ciclos, eles mudam, eles precisam, a roda precisa girar, as coisas precisam mudar. E assim é com a Arian Road. Nada fica parado com ela. As almas que estão lá descansando, elas precisam seguir. Então ela é essa é a deusa que te faz realizar o potencial. Ela vê o potencial em você. Mas aquilo não pode continuar sendo potencial, você tem que exteriorizar aquilo. Então ela te dá aquele empurrão para que você consiga colocar aquilo para fora da melhor forma possível, para que você consiga realizar esse potencial que está ali dentro. Ela é essa deusa, ela dá esse empurrão. Então, se você for olhar, se for analisar assim a história do Mabinogion, é isso que ela faz com Liu o tempo todo. Ela coloca obstáculos, ela coloca desafios, e conforme ele vai vencendo, ele vai mudando. Ele não é mais aquela pessoa, a primeira criança bobinha. Ao contrário, conforme ele vai vencendo os desafios, ele vai se tornando uma pessoa diferente. Primeiro ele se torna um garoto de pleno direito, porque até então ele não tinha nome. Depois ele se torna um guerreiro. E depois ele se torna um rei. Então o que Arian Road faz
é empurrá-lo para o seu próprio destino, porque é isso que ela é, uma senhora do destino. Ela tece o destino, então ela conhece o que passou e ela conhece o que está acontecendo. E assim, ela é uma senhora também dos oráculos. Ela pode te ajudar a ver o que está à sua frente. Ela pode não te mostrar o futuro, mas ela te mostra as possibilidades, o que você pode realizar para que você possa escolher uma das possibilidades que se abrem. Se você pensar dessa forma, a Arian Rode te ajuda a tecer o seu destino. Ela te ajuda a realizar o seu potencial. Ela te ajuda a ver possibilidades. Ela te desafia a estar sempre em movimento, porque o que está estagnado morre, e é o movimento que te faz crescer. Muitas vezes ela coloca obstáculos, porque ela é uma senhora dos obstáculos, mas são obstáculos que levam ao crescimento. Muitas vezes você não vai vencer o obstáculo, pode ser que você perca, mas vai vir um aprendizado. Alguma coisa você vai levar daí. Então a Arian Rode é essa deusa. Ela é uma deusa que dá colo, que te protege, que te consola. A energia dela é uma energia de aconchego. Eu pensei que ela seria uma deusa distante, porque ela é uma senhora das estrelas. Ela é uma deusa estelar. Um dos lugares que dizem que ficou o castelo dela, Quercidi, é o próprio firmamento. E seria a constelação de Corona Borealis. Ela é uma constelação que forma com as estrelas uma roda. Daí o nome Senhora da Roda de Prata. Mas existe uma segunda localização do castelo de Arian Rode. Dizem que ele pode estar também na costa. E por que na costa? Porque fica muito próximo do mar. E para os celtas, o mar era o outro mundo. A água é o elemento que está ligado ao outro mundo. Então, quando você vai estudar um pouquinho sobre os celtas e ver como é que eles lidam com essa história da passagem, da vida e da morte, as almas, depois que morrem, elas vão para o país do verão. E esse país do verão é uma ilha. Por quê? Porque você precisa atravessar o mar, que é o desconhecido, que é o outro mundo. Então, a Arian Rode, ela está tanto no céu, que também é um outro mundo, que a gente não conhece, como perto da água, é uma divindade ligada ao mar. O que faz todo sentido se a gente pensar que um dos filhos que ela teve, Dylan, ele se jogou direto no mar depois que nasceu. Ele já nasceu formado e a primeira coisa que ele fez foi procurar o mar. Então eu achava que por ela ser uma deusa estelar e estar tão longe, a energia dela seria uma energia de um pouco mais que requereria um espaço, uma coisa assim. E não é. Ela é uma deusa super acessível, mas ela te faz trabalhar. Ela não faz o trabalho por você. Ela faz você trabalhar. Ela coloca os obstáculos para que você vá vencendo. Ela te faz enxergar a sua potencialidade. E ela é uma deusa que pode trazer muito empoderamento feminino. Isso é uma coisa muito interessante. Porque quando a gente lê o mito, a gente pensa logo, nossa, mas tudo isso porque ela não era virgem, tudo isso porque ela ficou ofendidinha, porque ela disse que era virgem e não era. A história não é bem assim. O castelo dela era um castelo basicamente feminino. Ela vivia lá com as suas companheiras, as suas servas, as outras deusas, os outros personagens que ajudam ela a atender as almas. É como se fosse a corte de Arian Rode mesmo. Então, ele é um domínio essencialmente feminino. Quando o Matt a convoca e pergunta se ela era uma virgem, e ela falha no teste, por ter tido contato sexual anterior, isso quer dizer o quê? Só quer nos dizer que isso foi escrito num viés cristão. Porque Arian Rode, ela se sentiu ultrajada porque ela acreditava sim que era uma virgem. Mas não uma virgem sexualmente falando. Ela era uma mulher forte, uma mulher que se bastava, uma mulher que conhece o seu lugar no mundo e que luta por ele. E ela se achava digna, sim, de cumprir qualquer papel. Então, na verdade, a motivação de todos os acontecimentos que seguiram ao teste dela só nos mostra o quanto os homens ou a sociedade já estava tendo uma visão deturpada do que era esse poder feminino.
E, inclusive, eles estavam tentando conter um pouco desse poder. Porque o que estava destinado a ela era apenas ficar sentada enquanto o rei descansava suas pernas em cima do colo dela. Então foi ótimo ela não ter passado nesse teste, porque ela tinha muito mais o que fazer. Ela tinha almas para cuidar. Tinha o destino para tecer. Tinha a roda para girar. A roda das estações, a roda das eras. Enfim, quando você pensa sobre isso, Arian Rode é uma mulher, é uma deusa que serve muito bem para trabalhar o princípio feminino. Ela é uma mulher empoderada, ela é uma deusa que te traz muito acolhimento, que faz com que as mulheres entendam o seu verdadeiro valor. Elas conseguem se enxergar verdadeiramente e não enxergar o que a sociedade quer que a gente veja. Porque Arian Rode traz esse entendimento. Além disso, ela é, como sempre, ela é a faísca que traz à existência a própria Blood-Iwed. Porque se ela não tivesse feito tudo o que ela fez, Blood-Iwed não teria vindo à existência. E Blood-Iwed, se você for pensar, ela é a essência da liberdade e a essência da feminilidade. Ela é o feminino perfeito, mas não é o feminino perfeito que a sociedade machista quer, que uma sociedade patriarcal deseja. Porque ao mesmo tempo que ela é feminina, doce e maravilhosa, ela é indomável. Então Arian Rode traz, de alguma forma, esse feminino indomável para o mundo. E é um feminino que não é caos por si só. É um feminino que, de repente, se percebe, enxerga a situação em que está inserida, que foi uma situação em que ela não escolheu, no caso de Blood-Iwed, e ela decide se retirar dessa situação. Então é muito poderoso trabalhar com Blood-Iwed e Arian Rode juntas. Na verdade, elas formam uma tríade com Cerridwen, mas isso a gente pode falar num próximo vídeo. Sobre os símbolos de Arian Rode. Um dos animais totêmicos de Arian Rode, o mais importante, é a coruja. Isso é muito interessante, que demonstra novamente a ligação dela com Blood-Iwed. Ela é a coruja. Eu também já vi ligações dela com porcas brancas, que é um animal totêmico de Cerridwen. E também é um animal que está ligado à morte. A porca branca está ligada à morte. Eu deixo aqui como referência, mas não é a minha principal escolha. Então, o animal totêmico dela é a coruja. Ela está ligada aos ritos de passagem, porque ela está ali naquele ínterim, naquele momento em que uma coisa deixa de ser o que era e antes de se tornar o que vai ser. Ela está ali naquele pequeno espaço. Ela está fora, ela vê de fora. Ela não está na roda que gira, ela gira a roda. Então, ela está num lugar um pouco diferente do que a gente costuma ver. Ela não cabe muito naquela definição de deusa mãe, anciã ou donzela. Ela está fora disso, mas ela com certeza é uma deusa virgem, ela se basta. Eu espero que vocês tenham gostado. Ela é uma deusa com a qual eu gosto muito de trabalhar. Entre em contato. Eu acho que o mais importante é o contato pessoal. Sem preconceitos e sem uma noção pré-concebida dos deuses. Porque os deuses são muito mais do que as lendas, são muito mais do que os mitos. E é isso. Quem gostou, deixa um joinha, deixa um comentário e até a próxima.